Ok, vamos então continuar a leitura manual do Gênesis, no capítulo 34, 35 e 36, nesse dia 12 de 2025, que vai falar sobre Dinar é deflorada, ou seja, ela é abusada, ela é estuprada. A Bíblia Sagrada, para quem não entende, ou para quem nunca teve o prazer de ler, para tirar suas conclusões, antes de dizer que ela é um livro de fetiche, um livro de superstições, um livro ultrapassado, um livro para fanáticos. Vocês estão vendo o que aconteceu na cidade de Los Angeles, Califórnia, da forma que zombaram do nome de Deus. Quando aquele cidadão ator agradece a Satanás, mas não agradece a Deus. Ou seja, Deus é o Deus da terra. Vou provar para você agora como Ele é o Deus da terra, como Ele é o Deus do universo, Criador. Ele é o Criador do universo e o Deus do universo. Tudo é dele. O mundo espiritual é Ele quem comanda. No mundo espiritual é Ele quem manda. Lúcifer tentou, mas não conseguiu. E de criatura se tornou, e de criação, Lúcifer se tornou criatura. O anjo de luz, que era chamado de protetor, que era para proteger, acabou se tornando o diabo e Satanás. Então, com Deus não se brinca. A terra é do Senhor. Como diz aqui no Salmo 24, título: o domínio universal de Deus. O Deus é o Criador do universo. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. A zombaria foi extrema, que Deus agiu com sua mão. Quando Deus está sobre uma nação, por mais que ela não acredite no poder dele, essa nação fique calada e quieta. Mas quando uma nação que se diz não acreditar no poder dele começa a zombar do nome dele, duvidar e provocar sua ira, ele tira a mão dessa nação. Ele retira. E quando ele retira, a bênção é retirada também. E fica uma brecha. E quem vai entrar lá? Satanás e o diabo. Para fazer a desordem e a bagunça. Então, tome por conhecimento que o que aconteceu em Los Angeles foi a zombaria. E toda a soberba do homem, todo o orgulho, caiu por terra. Então aqui no Salmos 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você que se diz ter riqueza, é rico, ninguém te toca. O meu Jesus, do dia
naquele grande dia diante do trono branco, ele vai tocar no seu narizão e na sua soberba. Vamos para a leitura. Gênesis capítulo 34. A Bíblia Sagrada ela tem tudo. Ela relata algumas coisas. Se aqui está escrito, é para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, para a nossa inteligência e para a nossa sabedoria. Não é para contestar por que foi escrito, mas é para você entender e estudar para que foi escrito, ou para quê, e para quem foi escrito. Amém? Então, aqui no capítulo 34, que tem por nome Diná é deflorado, diz: E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Heveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Ou seja, sequestrou, estuprou e depois deixou numa situação de humilhação. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça, ou seja, ainda se apaixonou por ela. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo, com gado, e calou-se Jacó até que viesse. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo. E ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Como? Sem as leis do casamento. Foi algo forçado, humilhante. E não se fazia isto em Israel, de maneira nenhuma. Então para eles foi dito, fizeram uma doidice, uma loucura. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disseres. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disseres. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia contaminado Diná, sua irmã. E disseram-lhes: Não podemos fazer isso. Que dissemos a nossa irmã que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Eles chegaram a esse ponto de Amor e toda sua nação fazer circuncisão porque eles estavam com maldade. Veremos o que eles iriam tramar. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas, se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o mancebo em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradara, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade,
e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: Estes varões são pacíficos conosco, portanto, habitarão nesta terra, e negociarão nela, e eis que a terra é larga de espaço diante da sua face, tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo. Se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados, o seu gado, as suas possessões e todos os seus animais, não serão nossos. Concitamos somente com eles e habitarão conosco, e darão ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo macho de todos os que saíam pela porta da sua cidade. A traição de Simeão e Levi. 2. Fizeram o que eles tinham planejado. 2. Circuncidar, deixar eles por 3 dias para se recuperar. A traição de Simeão e Levi. Aqui fala que eles não fizeram uma boa ação, mas está descrito pelo título traição. Há um acordo, há um concerto, há um pacto que eles fizeram com o povo de Amon. Então vamos continuando. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi. Presta atenção. Simeão e Levi. Depois, lá na frente, Levi é que vai ser consagrado por Moisés para ser sacerdote e oferecer os sacrifícios do povo a Deus e tomar conta do templo e tomar conta de tudo que é sagrado. Presta atenção. Vai ser chamado Levi. E o que ele faz aqui, este Levi? Uma traição. Vamos continuando. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó os mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo haviam tomaram, e toda a sua fazenda, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tende-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus, sendo eu pouco povo em número. Ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Então, eles agiram com o intuito de vingança. E só Deus pertence à vingança. Vejamos aí como era o temperamento dos filhos de Jacó. Vamos ler junto e você vai ver o temperamento deles. Até quando eles vão para o Egito e se curvam diante de José. Vamos pegar aqui algo para a gente entender um pouco. Um pouco sobre Diná. Porque Diná ela vai ser aqui citada somente esta vez. Não vamos ouvir sobre Diná, mas adiante não. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui algo sobre Diná, para a gente conhecer como que foi ela, se ela aparece depois ou não.
Não, não tem nada falando sobre ela, não. Não aqui. Débora, Demétrios, Dionísio. Vamos pegar. Tá aqui, achei. Tem aqui. Então vamos lá. Então lemos o que aconteceu com Diná. Vou ler agora para você o que está escrito aqui a respeito dela. Diz assim: Diná era filha de Jacó e de sua primeira esposa, Lia. Jacó e seu clã assentaram-se fora da cidade de Siquém, em Canaã. Amor, rei de Siquém, tinha um filho também chamado Siquém. Desenvolveu um relacionamento amigável entre o povo da cidade e os judeus nômades acampados fora dela. E Diná foi à cidade para visitar as mulheres de lá. O príncipe Siquém sentiu-se atraído pela moça. Por isso a pegou e a estuprou. No entanto, ele se apaixonou por ela. Assim, procurou o pai de Diná e pediu que Jacó tomasse as providências para que eles se casassem. Quando soube do que havia acontecido, Jacó não contou nada aos filhos, os quais se sentiram obrigados a lavar a honra da irmã por causa do estupro. Quando os irmãos souberam do ocorrido, Amor já fizera a oferta de casamento entre Siquém e Diná. Ele também ofereceu amizade, comércio mútuo e casamento entre os dois povos. Essa oferta impediu qualquer vingança, mas os irmãos de Diná continuavam com raiva e queriam vingança. Eles estabeleceram como parte do acordo de casamento que todos os homens de Siquém deviam ser circuncidados. Caso contrário, de acordo com a lei de Abraão, nenhuma mulher hebraica poderia se casar com um homem de Siquém. O príncipe Siquém concordou em fazer isso, pois aparentemente amava Diná com sinceridade. O rei Amor também concordou com a imposição e ordenou que todos os homens de Siquém se submetessem à circuncisão. 3 dias após a ordem do rei, enquanto os homens de Siquém ainda estavam incapacitados e com dor por causa da circuncisão, os irmãos de Diná, Simeão e Levi foram à cidade e mataram todos os homens, entre eles Amor e Siquém. Depois disso, saquearam a cidade, pegando as coisas de valor e os rebanhos. Também levaram muitas mulheres e crianças, presume-se que como escravos. Jacó ficou furioso com eles, não só pelo fato de a atitude deles ser desonrosa, mas também pela possibilidade de que todas as cidades e estados da região se unissem para se vingar dos hebreus. Por isso, Deus ordenou que Jacó pegasse seu povo e se mudasse para Betel. A Bíblia não faz outra menção a Diná, a não ser em uma lista dos hebreus que se mudaram para o Egito a convite de José. Gênesis 46, capítulo 5, capítulo 15 em diante. Ou seja, Simeão e Levi. 2. Fizeram 11. Com a mulher, né? Mas como a mulher não contava aí, eles eram 10. Porque eram homens, 10 homens. Então, se Simeão e Levi destruíram uma nação lá no deserto, quando eles estão aparentemente acampados, morando no deserto, Deus dá a Moisés a tribo de Levi como sacerdote. Então a força de Levi era grande. Se Levi e Simeão conseguiu acabar com uma nação, imagina Levi como guerreiro. Eles iam destruir tudo, sem pena e sem dó. Mas lá na frente vamos ver por que Levi foi escolhido a sacerdócio. Vocês vão lembrar, quando a gente estiver no livro de Josué. Porque foi lá. Aliás, não foi lá. Foi no acampamento. No deserto. Antes deles entrarem em Canaã. Foi no acampamento que aconteceu uma situação inusitada de idolatria, que levou o povo a pecar. E um dos filhos de... Esqueci o nome agora do sacerdote, não sei se é Eleazar, faz o que fez, né? E depois Deus proíbe os Levi
de levantar a espada. Eles ficam somente para tomar conta das coisas sacrificadas a Deus e das consagradas a Deus e do templo. Eles ficam só para isso, para oferecer sacrifícios a Deus. Em força, eles eram muito habilidosos. Levi era muito habilidoso. Então, se de Levi nascesse uma nação, destruiriam tudo. Tudo. Porque o povo de Israel sempre foi levado a pecar contra Deus, levado a obedecer. Mais a desobedecer do que cumprir a lei. Então, se Levi tivesse como guerreiro, ele destruiria até mesmo o povo de Israel em uma possível rebelião ou divisão. Né? Então, vamos aprender isso mais lá na frente. Aqueles se vingaram de uma nação porque maltrataram a sua irmã. Imagina, por uma outra causa, que viesse da boca do próprio Deus. Entre naquela nação, destrua e não deixe ninguém vivo. Entendeu? Vamos lá. No 35. Deus manda Jacó a Betel e a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do cavalo que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou a Jacó a luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia de diante da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do cavalo cujo nome chamou Alon-Bacutes. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te uma nação, e multidão de nações sairão de ti. E reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ele uma ligação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Isto aqui que aconteceu com ela foi o que Jacó lançou quando Labão o perseguiu, quando Labão parou e procurou aquilo que ela tinha furtado dele, que é os ídolos. Isso aqui mostra aqui uma palavra que Jacó lançou. Jacó lançou uma palavra de maldição. Com aquele que for achado ídolo, que morra. Então esta palavra de maldição ela ficou no ar. Mas a palavra alcançou a Raquel no tempo determinado.
Quando ela teve Benjamim, ela morreu. Ou seja, uma palavra, ela tem muito poder. Não sei quanto tempo de idade esta maldição chegou a ela, mas hoje, nos dias de hoje, o ciclo está muito fechado. O mundo espiritual está muito perto. O que você diz agora, daqui a 1 hora ou meia hora acontece. Ou na mesma hora. Porque o mundo espiritual está perto. E temos que nos policiar nas nossas palavras, no nosso palavreado. Amém? E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, com concubina de seu pai. Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Ruben, primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Assi. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Aram. E Jacó veio ao seu pai a Isaque, a Mane e a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus votos, aos seus povos, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Capítulo 16. Aqui vai falar dos descendentes de Esaú. Somente os descendentes. Às vezes, a pessoa ela não quer ler a Bíblia Sagrada, principalmente nos Pentateuco, né? Que são o livro da lei. Os Pentateucos são os 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Porque tem muita descendência. Muita. Ou seja, são muitos nomes. Quando a pessoa chega no livro de Crônicas, ela vai se deparar também com muitos nomes. Né? Aí a pessoa sente o sono, sem vontade. Só que você não vai conseguir entender o Novo Testamento se você não conseguir ler essa genealogia. Quem foi quem foi depois de quem era dos lombos de quem, até chegar lá. Até chegar no apóstolo Paulo. Porque Paulo era de 3 mundos, ou de 3 nações. Era romano, era judeu e também era grego. Quando chegarmos no livro de Coríntios, ou melhor, em Atos dos Apóstolos, lá que começa a história dele, a gente vai saber. Mas para entender lá, tem que entender aqui a genealogia. Vamos lá, que diz assim: os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres, as filhas de Canaã, Ada, filha de Elom, Eteu, a Olibama, filha de Ana, filho de Zibeão Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú Elifaz, ou Elifas. Esse Elifas eu creio que é o mesmo que falou com Jó. Porque Jó viveu no final do livro de Gênesis. A Bíblia cronológica, ela, pela ordem dela, o primeiro livro é o livro de Jó. Só que não tem como ler o livro de Jó sem você ler Gênesis. Porque você não vai compreender nada. Porque no final do livro de Jó, o próprio Deus faz para ele 65 perguntas. E uma delas é: onde estava você, Jó, quando eu coloquei as colunas de firmamento na terra? Tem que ler o Gênesis. Para que ele pergunta? Por que ele pergunta? Entende? Então vamos continuar aqui. Elifas.
E Basemate teve a Reuel. E Oholibama teve a Jeus, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que desnasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã. E se foi a outra terra diante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não se podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifas, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifas foram Temã, Omar, Zefor, Gaetam e Kenaz. E Tímina era concubina de Elifas, filho de Esaú. E teve de Elifas Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Sama e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aholibama, filho de Ana, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifas, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefor, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetam, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifas, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. Estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel. Na terra de Edom, estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Aholibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Aholibama, filha de Ana e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir: Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Disson, Ezer e Dissã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Ormã, e a irmã de Lotã era Tímina. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefor e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as caudas no deserto quando apacentava o jumento de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Ana: Disson, Aholibama, filha de Ana. E estes são os filhos de Disson: Edam, Esbam, Itram e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zaanvã e Acã. Estes são os filhos de Dissã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Disson, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes, na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beó, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Ução em seu lugar, reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avive.
E morreu Haddad a Sambá e Mareca, e reinou em seu lugar. E morreu Sanlá e Saúl de Reobote do rio, reinou em seu lugar. E morreu Saúl e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e Adá reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú, e o nome da sua mulher foi Metabei, filha de Matred, filha de Misabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alvá, o príncipe Jeteté, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizá, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Então, é isso. A palavra de Deus ela é clara. Tudo está escrito aqui. Quando chegarmos no livro de Juízes, aí você vai ver o que aconteceu no meio desse povo de Israel. Você vê, se relataram, é porque é para nossa sabedoria, entendimento e conhecimento, inteligência, para submeter-nos à vontade de Deus. Porque Ele é o Deus da terra, Ele é o dono, é Ele que manda e é Ele que determina. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus, o dono da terra, o dono da palavra, o Criador do universo, nos permitir. Amém.